Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª apresentação sobre empresas familiares. Eu sou o Carlos Mendonça e lidero o segmento de empresas familiares na PwC. Antes de nós começarmos a nossa apresentação, tenho 2 recados iniciais breves aqui para vocês. As perguntas podem ser postadas por meio da caixa de texto, que está logo aí embaixo do vídeo de vocês, e todos que estão nos assistindo irão receber no final dessa apresentação um e-mail contendo um link com a gravação do evento e a pesquisa para que possa ser completa, para que possa ser feito o download, né? A nossa pesquisa sobre empresas familiares, ela tem uma periodicidade bianual. Essa pesquisa contou com 2.800 respondentes em 87 países, dos quais 282 respondentes são brasileiros. Tivemos uma amostra bastante significativa aqui das empresas brasileiras que responderam. Essa pesquisa foi realizada entre outubro e dezembro de 2020. E ela traz 4 principais insights. O primeiro é que as empresas familiares demonstraram bastante resiliência frente à crise do Covid-19. Há um desejo das empresas familiares em liderar aspectos de sustentabilidade, mas ainda faltam iniciativas estruturadas. O progresso da transformação digital, apesar de ser prioridade das empresas familiares, ainda é bastante lento. E muito se avançou aqui no Brasil em termos de governança familiar, mas temos um longo caminho ainda a percorrer no que se refere à sucessão da propriedade e à resolução de conflitos. Para nos ajudar a discutir esses temas, estão comigo aqui 4 sócios da PwC, o Francisco Macedo, o Marcelo Mussi, Helena Rocha e o Marício Colombari. Para discutir a questão da resiliência das empresas familiares durante a crise do Covid-19, eu convido o Francisco Macedo. Francisco, nós apuramos na pesquisa que 63% das empresas apresentaram crescimento das vendas em 2020 e 82% não precisaram de capital adicional para financiar suas operações durante 2020. E tem uma visão de que 78% das empresas esperam ainda, entre 2021 e 2022, continuar crescendo as suas operações. Para que essa visão 2021-2022 se concretize, o que você recomenda que as empresas familiares observem? Bom dia a todos os participantes aí do nosso webcast. Bom dia, Mendonça, obrigado aí pela introdução. Eu acho que, até mesmo antes de responder sua pergunta, um tema que foi bastante curioso e que apareceu na nossa pesquisa é como as empresas familiares elas responderam a esse evento tão abrangente que nos afetou. E o primeiro item, que é um item clássico, foi a questão da empatia, o foco nos seus profissionais. Ou seja, uma empresa familiar ela já está mais próxima dos seus profissionais e cuida melhor deles e se preocupa mais com eles. E, obviamente, aqueles profissionais se sentindo acolhidos têm um conforto maior e conseguem render mais, sabendo que tem alguém olhando por eles, principalmente na alta administração. Um outro fato também que foi curioso, até pela questão do mercado, da pesquisa, como ela avaliou, é que essas empresas também conseguiram, de certa forma, agilizar a utilização de trabalho remoto. Ou seja, muitos dos seus profissionais conseguiram, já logo na pandemia, mover para um modelo de trabalho remoto, obviamente naquelas indústrias que assim permitem, né? E conseguiram ser mais efetivos nesse processo. Um outro ponto bastante reforçado na pesquisa foi que muitas dessas empresas fizeram ajustes na produção para, obviamente, refletindo essa nova demanda. A gente sabe, obviamente, que tem diversas empresas ou tipos de negócio que sofreram um impacto muito mais direto, principalmente quando a gente chama do segmento de hospitality, né? Hotéis, viagens,
e isso, de fato, atrapalhou muito, uma indústria que vai custar se recuperar, mas, porém, de maneira geral, nas empresas que a gente que acabaram participando da nossa pesquisa, a gente vê que esses 3 itens foram muito importantes e o otimismo deles para frente, né, ele é baseado substancialmente numa análise de risco mais robusta que eles fizeram, né, e no planejamento antecipado dos negócios. E aí, também mais um fato curioso dessa pesquisa. Claramente, ela indica que muitas dessas empresas acabaram, de certa forma, fazendo um trabalho de gestão de crises ou barra gestão de riscos, né? E isso chamou a atenção porque a gente vê que mesmo grandes corporações hoje não têm um planejamento proativo de gestão de crises. E, obviamente, muitas dessas empresas que responderam acabaram tendo que fazer esse plano no meio da pandemia. Então, respondendo agora de maneira direta à sua pergunta, a gente elencou, baseado em outras pesquisas que a firma tem, e, obviamente, nos relacionamentos de mercado que a gente elencou 7 grandes tópicos que as empresas deveriam considerar para que ela pudesse, frente a essa pandemia, se programar para o futuro e, obviamente, atingir esse crescimento esperado e recuperação de receitas e de negócios, né? Primeiro ponto que a gente achou importante ressaltar como que eu reviso, faço uma revisão ampla do meu negócio e vejo as localidades onde eu trabalho, globalmente ou localmente, em algum estado, em alguma cidade, para que eu possa, primeiro, reduzir ao máximo o contato entre pessoas, enquanto a pandemia durar, enquanto a gente não tiver um processo de vacinação mais efetivo, né? E também considerar a questão dos eventuais planos de viagem, quando assim sejam requeridos. Ou seja, se eu conseguir reduzir ao máximo isso, proporcionar interações remotas de maneira efetiva, eu reduzo substancialmente o meu risco de que eu tenha que a minha organização seja afetada diretamente por um contágio mais generalizado. Então, de maneira geral, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí volta ao que eu comentei no início, como eu faço para revisar o meu plano de crise e de continuidade. No nosso caso, do cenário brasileiro, o que eu posso afirmar é que a maioria das empresas não tinha um plano de gestão de crise e de continuidade elaborado. Às vezes tem, eventualmente, para uma parte do negócio, para a tecnologia da informação, mas não tem para o negócio como um todo. Inclusive, considerando que o negócio pode sofrer uma ruptura face um contágio ou uma doença mais agravada de um dos acionistas, de um executivo relevante para o negócio. E muitas vezes você tem um plano estruturado, esse plano já vai considerar eventualmente esses cenários que podem impactar a organização como um todo, né? Isso vale para a organização de maneira geral, mas como eu falei, a maioria das organizações não tem um plano formal de gestão de crise de continuidade. Eu aqui convido a todos para refletirem sobre isso, para que vocês tenham esse plano estruturado e que o sigam diante de qualquer crise, seja uma crise de uma pandemia, seja uma crise de alguma ruptura específica do seu negócio. Então, esse é o segundo ponto que eu acho super relevante frisar aqui. Um outro ponto que não aconteceu e que a gente tem sofrido impactos nas diversas indústrias hoje é você revisitar a sua cadeia de suprimentos. Ou seja, muitas das organizações tinham a cadeia de suprimentos focada em, às vezes, um fornecedor-chave e em uma localidade-chave, e que, porventura, aquela localidade-chave foi afetada mais diretamente pela pandemia do que outras. Ou seja, naquele momento ele se viu sem uma alternativa viável para buscar uma empresa que pudesse suprir com as suas necessidades e, por consequência, você acaba deixando de atender o seu cliente final. Então, revisitar a sua cadeia de suprimentos, diversificar e, às vezes, até mesmo pensar em alguma internalização é uma dica aí super relevante que a gente entende que todas as organizações deveriam considerar nessa nova ótica, né?
A gente sabe que tem alguns países também que entraram antes na crise, que eventualmente saíram da crise trazida pela pandemia, e você precisa estar preparado para isso. A gente pode ver mesmo a indústria automotiva hoje sofrendo impactos pesados e diretos, porque não consegue produzir automóveis porque as autopeças não se prepararam e ela também não se preparou e não potencializou todo o uso dessa cadeia de suprimentos, né? Um outro ponto importante e que bate com o primeiro ponto que eu mencionei a partir do momento que eu faço esse trabalho de revisitar um plano de crise, de continuidade, eu faço uma análise abrangente para identificar os eventuais pontos de falha que o meu negócio pode ter e que, obviamente, essas falhas são trazidas, muitas vezes, onde há interação humana. Ou seja, eu posso não só ter um contágio mais generalizado ou, de fato, uma planta, um escritório que seja afetado, como eu mitigo isso? Então, analisar todo e qualquer ponto de falha e já ter contramedidas não só para mitigar, mas para reagir para uma eventual disruptura em determinadas posições. Um outro ponto, que é o quinto ponto que eu elenco aqui, e que eu acho que também foi algo fundamental nas empresas familiares, é a comunicação. Você tem um plano de comunicação bem estruturado, não só para fora, mas para dentro, onde você tem os principais stakeholders da sua organização, é fundamental. Então, a transparência daquilo que vocês proporciona para os seus profissionais, daquilo que você espera deles, e, de certa forma, contaminar a todo momento o andamento do negócio para esses profissionais, traz um conforto muito grande a eles de que estamos cuidando do negócio, estamos cuidando das pessoas, continue conosco e obviamente, isso faz com que eles tenham um nível de fidelização muito grande com a organização, continuem produzindo. A gente sabe claramente que muitas estruturas familiares acabaram sendo corrompidas pela pandemia, não só por algum membro da família ter perdido o seu emprego, mas por um outro membro da família ter que se dedicar mais à família que ficou dentro de casa. E é nesse momento que a organização entra para dar o conforto para aquele profissional, não só o conforto dele trabalhar remoto, dar os mecanismos para ele trabalhar remoto e suportá-lo à medida do necessário, com flexibilidade de horário e tudo mais. Tudo isso vem de uma comunicação efetiva. Um outro ponto muito importante aí, pensando prospectivamente, é que você faça análise de cenários. Nós mesmos aqui no Brasil, se a gente tivesse, não estou dizendo que todas as empresas, nem todas as empresas fizeram, mas eu acho que muitas das empresas não consideraram fazer uma análise de cenários, já sabendo eventualmente que, como a gente teve, talvez eu vou chamar de privilégio, não sei se é a palavra correta, de saber que algumas ondas viriam, desde a primeira à segunda, que a gente se planejasse antecipadamente em todos os aspectos da organização. E eu entendo que a gente vai ter que continuar fazendo essas análises de cenários, porque a gente vai continuar por um longo tempo sem a vacinação em massa e a pandemia vai persistir. Então, essa análise de negócios, pensando em todas as possibilidades, é fundamental e ela tem que ser feita e reavaliada continuamente. Um outro ponto muito importante que é o último que eu gostaria de enfatizar é que muitas vezes as empresas acabaram focando muito no monitoramento de determinados riscos, como eu falei, às vezes de logística, às vezes de pessoas, mas esqueceram de monitorar outros riscos, especificamente falando. E um tema que apareceu de uma maneira muito contínua nesse período de crise foi que sempre tem alguém que quer explorar as fragilidades da empresa nesses momentos de fraqueza ou de foco na crise específica trazida pela pandemia e baixaram a guarda para riscos básicos, como riscos cibernéticos, riscos voltados à privacidade, e a quantidade de eventos que aconteceram, até em virtude do aumento do volume de trabalho remoto e do uso de dispositivos que até então não eram usados remotos, o número de incidentes cresceu substancialmente. E a gente tem atuado fortemente em resposta a crises
de ataques cibernéticos. Enfim, o sumário que eu faço são essas sete dicas aí, por assim dizer, e eu creio que o ponto central passa muito por um tema voltado para uma gestão de crises mais efetiva e a preparação antecipada, e a preparação não só via uma política, mas através do envolvimento de todos os níveis da organização para que você saia melhor nesse momento. Francisco, obrigado. Realmente 7 pontos extremamente relevantes que precisam ser considerados pelas empresas familiares. Normalmente a gente não vê as empresas preparadas, estruturadas para lidar com crises, né, que podem acontecer a qualquer momento de forma organizada, né? Vimos realmente muita gente improvisar, né, e conseguir superar a crise, mas com o aprendizado aí dessa o primeiro ano de crise de Covid-19, eu acho que tem muita coisa aí para ser repensado, né? Muito obrigado. Obrigado, Mendonça. Bom, agora vamos chamar o Maurício Colombari, que é o nosso líder da prática de ESG na PwC, para conversarmos sobre aspectos de sustentabilidade. Maurício, somente 39% das empresas familiares têm uma estratégia de sustentabilidade. A gente sabe da importância desse tema hoje, né? Como isso tem sido priorizado, como isso é importante para clientes, colaboradores, investidores. Quais seriam as suas principais recomendações para que as empresas familiares tenham sucesso na sua estratégia de ESG? Olá, Mendonça, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom dia aos meus colegas aí de painel, a todos os participantes. Acho que, enfim, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que é muito positivo e que essa pesquisa traz um capítulo específico sobre a temática de ESG e sustentabilidade, já que é um tema que vem ganhando cada vez mais importância na agenda das organizações. Então, eu convido a todos para que ainda não tiveram oportunidade, o Mendonça comentou que vão receber o link depois, a abrir a pesquisa, e acho que esse tema de ESG ficou muito interessante, e de uma certa forma, viu, Mendonça, ele confirma uma percepção que nós temos, que é que esse tema ele tem sido tratado por um grupo menor de empresas, né? Empresas de maior porte, grandes corporações, que porventura pode até mesmo serem empresas familiares, mas que esse tema ainda não está massificado, ou seja, esse tema ainda não foi adotado por uma grande gama de empresas, e esses 39% vêm, em boa hora, confirmar essa percepção que nós já tínhamos, né? Então, eu acho que isso nesse momento não é um problema. Eu acho que o fato de apenas 39% ter vamos dizer assim, ter uma estratégia clara, enfim, acho que isso é um processo de evolução, porque o que eu costumo dizer é que mesmo as empresas que muitas vezes falam, eu não tenho ESG, eu ainda não adoto boas práticas de sustentabilidade ou de responsabilidade social, e a própria pesquisa traz alguns dados interessantes que vem mostrar que as empresas que, ainda que de uma maneira não tão estruturada, já adotam alguma coisa. Por exemplo, mais de 80% das empresas que responderam à pergunta dizem que estão engajadas em algum tipo de atividade de responsabilidade social, 42% dizem que estão engajadas em temas de filantropia, e fazendo até mesmo uma observação em relação à fala do Francisco, o próprio fato de que as empresas, de alguma forma, na pandemia, passaram a adotar empatia, cuidar das pessoas, isso daí é ESG puro, né? Tá dentro do pilar social, e nós percebemos que isso foi feito de uma maneira muito presente pelas empresas familiares, né? Então, não obstante aqui as empresas já fazerem algumas coisas, o que eu entendo é que as empresas adotam atividades pontuais, eu diria, e que não estão integradas. Então, acho que o que precisa mudar, na verdade, é, de fato, integrar uma visão dos pilares de ESG, e aí sim você vai conseguir ter uma estratégia mais clara e definida para esses tópicos, né? Então, acho que eu vou também aqui citar 4 ou 5 pontos ou recomendações que eu acho que são relevantes. Então, a primeira delas é um processo de convencimento dos acionistas, dos gestores, que, de fato, isso é algo
realmente importante, né? Pelo menos na nossa visão, isso é algo que daqui para frente vai se tornar praticamente um imperativo de negócios, ou seja, as empresas vão precisar fazer isso, né? Hoje as maiores empresas, muitas delas fazem por conta de propósito, mas outras começam a fazer por conta de uma pressão de provedores de capital, pressão de investidores para ter acesso, né, a outras fontes de financiamento, e esse movimento, cedo ou tarde, vai chegar para as empresas familiares, né? Então, acho que para mim o primeiro ponto é realmente esse convencimento de que isso é importante, e aí você consegue incorporar isso ao seu propósito, à sua estratégia, ao seu modelo de negócios, né? Porque simplesmente fazer porque está todo mundo dizendo que tem que fazer, ou porque a pesquisa da PwC diz que as empresas ainda não têm, eu acho que não é o caminho, né? O caminho é, de fato, incorporar isso ao propósito e pensar em que problema a empresa está pensando em resolver ou ajudar a resolver, porque esse problema só vai ser resolvido quando todos, né, passarem a adotar essas práticas. É realmente um trabalho de formiguinha, ninguém consegue mudar essas questões sozinho, né? Então, acho que um segundo ponto importante é um engajamento amplo com as partes interessadas, né? Então, essa estratégia de sustentabilidade, o problema que nós notávamos até um pouco tempo é que havia um departamento de sustentabilidade nas empresas e que, inclusive, era responsável por fazer o relatório de sustentabilidade, enfim, mas que precisava ter um pensamento mais integrado e você conseguir ouvir não só os outros departamentos dentro da empresa, mas também partes externas, como, por exemplo, a comunidade, clientes, fornecedores, obviamente, ouvir os próprios colaboradores. Então, acho que isso daí é bem importante. E o terceiro tópico que eu gostaria de destacar, Mendonça, é a necessidade de desenvolver uma estratégia e políticas de ESG que sejam compatíveis com o porte e complexidade da empresa. Então, muitas vezes, as empresas familiares tendem a se espelhar em empresas que estão fazendo isso há mais de uma década. Isso não é problema. Obviamente, vamos dizer, você vai ter acesso a melhores práticas do que todas as empresas estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, aquilo pode assustar um pouco, né, devido à abrangência das ações que essas empresas maiores têm feito. Então, acho que é importante destacar que ESG vale para todos os públicos. É possível, sim, definir uma estratégia na qual você começa pequeno, com pequenas iniciativas em cada um dos pilares, e aos poucos você vai incorporando nessa jornada novas iniciativas, e quando você vê, você já tem aí dentro dos 3 pilares boas práticas. Então, acho que isso é um tema importante, né? Um quarto tema, e esse tema é um tema que, enfim, pelo menos aqui na PwC, até mesmo por nossa essência, nós temos discutido bastante, são as formas as métricas e metas de ESG, né? Então, existe um debate no mundo existe uma verdadeira sopa de letrinhas de temas de ESG. Inclusive, na semana passada, nós fizemos uma webcast específica para tratar disso, que está disponível nos nossos canais, para quem tiver curiosidade depois. E lá nós tratamos sobre a importância de você ter essas métricas, que é uma forma de realmente você medir o progresso, né? Então, ou seja, você faz determinadas atividades, mas você realmente consegue medir como que você está progredindo e também estabelecer objetivos de longo prazo onde você quer chegar. E, por fim, eu acho que é importante você ter uma estratégia para comunicar isso para as partes interessadas, né? Muitas vezes, obviamente, é mais importante fazer do que comunicar, mas é importante também, né, de uma maneira geral, você conseguir passar essas mensagens do que vem sendo feito para as diversas partes interessadas, mas a gente só não pode cair na tentação de querer começar pelo reporte, né? Muitas vezes, empresas nos procuram para falar, puxa, como é que eu reporto coisas bacanas, como é que eu reporto bons relatórios de sustentabilidade, socioambientais, o de ESG. Eu falo, olha, a melhor forma de reportar essas informações é primeiro pensar na sua estratégia, ter as métricas e depois você vai reportar. Então, acho que, para mim, é um pouco isso, são essas 5 dúvidas. Depois eu fico à disposição para tirar dúvidas mais específicas, mas acho que a mensagem principal aqui para essas empresas é: se sustentabilidade não é uma prioridade hoje, a própria licença para operar, o legado dessa empresa vai estar em risco, porque cada vez mais isso vai ser cobrado das empresas familiares, independente do porte de cada uma delas. Muito bom, Maurício. Eu acho que essa questão que você nos traz de ter um problema bem definido para
envolvendo toda a comunidade e os stakeholders na definição da estratégia de sustentabilidade é muito importante. Essa questão também de ter as métricas para medir o desempenho e o sucesso fundamental e a estratégia de comunicação, né? Ok, obrigado, Maurício. Gente, eu peço a vocês que mandem as perguntas para que a gente possa estar endereçando questões específicas que vocês tenham interesse na parte final aqui do nosso webcast. Bom, agora eu vou convidar o Marcelo Mussi, nosso sócio da Strategy End, para conversarmos sobre a aceleração da transformação digital. Marcelo, essa questão de adoção de novas tecnologias, digitalização, está listado entre as 4 principais prioridades das empresas familiares, né? Mas aqui no Brasil, somente 15% das empresas pesquisadas se dizem prontas na sua jornada digital. Quais seriam as suas recomendações para que essas empresas acelerem a sua jornada digital? Não, legal. Primeiro de tudo, bom dia a todos, bom dia aos meus sócios. Obrigado pela palavra, Mendonça, pela pergunta. Bom, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, na minha experiência, tendo atuado aí em diversas empresas no país e também no exterior, em grandes transformações de tecnologia, transformações digitais, eu não tenho a percepção de que essa diferença entre empresas familiares e não familiares é tão grande assim. Tá? Eu acho que essa expectativa de que a velocidade da transformação digital ela talvez esteja mais lenta do que o desejável, ela também vai acontecer em empresas não familiares. Então, acho que o primeiro ponto é esse, só para a gente um pouco desmistificar a questão de que, eventualmente, as empresas familiares estejam mais atrasadas do que as não familiares. Acho que não é bem o caso. Tá? Segundo lugar, a gente tem que, talvez, desmistificar também mais um outro ponto, que é a questão da tecnologia em si. A digitalização não é a respeito de colocar novas tecnologias. A gente pode colocar todo tipo de tecnologia na empresa, mas se a gente não adaptar a empresa com relação a 2 pontos principais, processos de negócio, quer dizer, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz, como é que a gente hoje opera o nosso negócio, e segundo, como é que eu exploro novos modelos de negócio. E aí nós estamos falando a respeito de realmente evolução do negócio em si, que obviamente tem que ser baseado em novas tecnologias, todos esses novos modelos de negócio de e-commerce de maneira geral, conexão com parceiros, abertura de novos canais de distribuição, novos canais de fornecimento, tudo isso envolve novas tecnologias. Mas se a gente não preparar a empresa, entender que a empresa tem que evoluir sob o ponto de vista de modelo de negócio e processos, a gente não vai conseguir acelerar o processo de transformação digital. Tá? Um outro ponto importante que eu colocarei também é a respeito da profissionalização. A gente percebe diferenças de velocidade nesse processo de transformação digital quando comparamos a questão do quão profissional é a decisão, é o processo decisório das empresas. Então, tipicamente, empresas familiares, elas têm uma componente que é muito importante, por um lado, que é a questão do dono, de ter a cabeça do dono, ter a visão do dono, ter os princípios que o dono colocou naquele negócio, isso é muito importante. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes isso dificulta um pouco a tomada de decisão por grandes transformações. Né? Então, a profissionalização dessa tomada de decisão, ela costuma ajudar também na aceleração do processo de digitalização. É óbvio que tem exceções, estamos falando aqui como regra geral, mas o princípio básico é esse, ou seja, estar aberto a mudanças, vislumbrar novos modelos de negócio, novas possibilidades, aceitar a mudança do jeitão de fazer a coisa, né? Quer dizer, hoje a gente trabalha assim há várias gerações. Ótimo. Como é que a gente consegue continuar trabalhando assim há várias gerações, mas evoluir a partir daqui? Né? Que nós não estamos falando necessariamente de disrupções. Na maior parte das vezes, a gente fala de evoluções. Então, a gente vai, em cima daquilo que foi construído por gerações, muitas vezes, a gente pode melhorar o processo. A gente pode melhorar o modelo de negócio. A gente pode tirar vantagem daquilo que está sendo oferecido por novas tecnologias e outros modelos de negócio existentes também, como startups, fintechs de maneira geral, novas regulamentações. Hoje em dia, por exemplo, nós temos muitas novas regulamentações relacionadas ao mercado financeiro, que abrem muitas oportunidades para empresas industriais, por exemplo. Como é que eu tiro vantagem disso? E muitas dessas coisas têm a ver com evolução digital, porque são negócios digitais, fundamentalmente. Né? Então, é importante estar aberto a isso.
Recapitulando um pouco aqui, talvez, Mendonça, eu colocaria de novo a questão de profissionalização da decisão, do processo decisório, abertura, cabeça aberta para mudança de processo, mudança do jeito de fazer negócio, abertura e cabeça aberta para novos modelos de negócio, e aí sim, depois disso, eu olho e coloco tecnologia. Aí sim é importante ter a tecnologia, mas depois que eu definir para onde é que eu quero ir, o que eu estou aberto a fazer, como é que eu acelero a minha mudança de negócio, e aí eu vou coroar isso com tecnologia. A respeito de tecnologia, muitas vezes, empresas familiares que não são tão grandes, elas podem ter alguma dificuldade na atração de talentos. E não dá para a gente fazer tecnologia avançada sem talentos avançados. Então, também trabalhar e entender como é que eu torno essa empresa mais atrativa para trazer os profissionais top de linha para lidar com tecnologia é algo importante. E mais importante ainda, porque há uma escassez de mão de obra de tecnologia no país. Hoje estima-se que existem mais ou menos entre 150 e 200 mil vagas de tecnologia em aberto que a gente não consegue preencher. Tá? E por que isso? Existe sim um déficit de formação de profissionais, mas também existe um descasamento entre oferta e demanda. Então, muitas das empresas familiares que nós temos no país, elas não têm uma representação nos grandes centros, elas estão espalhadas para dentro do interior do país ou em outras regiões que não estão dentro do eixo Rio-São Paulo, onde estão a maioria dos profissionais. Tá? Então, a possibilidade de conseguir atrair profissionais em outras regiões ou deslocar profissionais de outras regiões ou, com alguma criatividade, aproveitar o momento onde o home office se consolidou e criar posições remotas para poder capturar esse profissional, também pode ser uma opção interessante para se fomentar o desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, eu deixaria, de uma maneira bastante simples, eu deixaria esses pontos principais aqui com relação a como é que a gente acelera a transformação digital. Obrigado, Marcelo, pelos seus insights, realmente excelentes. Acho que isso, se adotado, realmente vai ajudar muito a aceleração da digitalização e da adoção de novas tecnologias. Obrigado. Helena, agora vamos conversar um pouquinho sobre governança familiar, né? Helena Rocha é nossa sócia, baseada em Recife, e ela tem trabalhado bastante aí com essa parte de governança familiar. Helena, a nossa pesquisa apontou que somente 23% das empresas têm mecanismos de resolução de conflitos, né? E a gente sabe que é certo que em algum momento vai existir um conflito na família, né? Além disso, só 19% das empresas têm mecanismos para darem saída aos sócios, caso eles não queiram mais participar do empreendimento. 17% não tem, somente 17% tem testamentos preparados, né? E outros 17% somente têm procedimentos definidos para lidar com o impedimento e falta dos principais executivos e acionistas, né? Sabendo que esses eventos não são uma questão de si, mas de quando, por que você acha que é tão difícil que a governança familiar avance com relação a essa parte de sucessão patrimonial, resolução de conflitos? O que você acha que impede? Bom dia a todos. Bom dia aqui, meus colegas PwC. Eu acho que esse é o assunto de dinâmica familiar que a gente falou sobre ESG, avanços tecnológicos, impactos de pandemia, mas eu acho que esse é o assunto talvez mais complexo e apaixonante, né? Como que é a dinâmica familiar. Então, o que a gente observa, o que vemos até também como resultado das pesquisas, é que muitos donos de empresas familiares, eles dedicam bastante tempo ao negócio, mas eles não reservam muito tempo para discutir aspectos de família. E, de fato, se você não dedicar tempo a isso, ou se fizer só quando ocorre o conflito, muitas vezes será tarde demais. Então, lidar com essas desavenças é algo extremamente complexo, privado, muitas vezes. E na pesquisa na recente, 80% dos entrevistados relatam ter esses desentendimentos e dizem que lidam com eles internamente.
Mas, como você mencionou, Mendonça, apenas 17% tem um sistema de resolução de conflitos estabelecidos. E muitas famílias, elas desejam manter entre si essas discussões, que são questões mais delicadas, e dificilmente elas envolvem um terceiro num processo de mediação, de apoio, para que apoiem de forma profissional essa moderação e abordem o assunto de forma mais adequada. Então, a nossa recomendação é que permitam ajuda externa. Conflitos, diferenças de opinião são inevitáveis, porque somos todos humanos, mas pode ser muito difícil. E, de fato, vemos que esses conflitos, muitas vezes, são que provocam a não transferência de gerações em gerações e, de fato, levam a empresa familiar à sua não existência, à sua não continuidade em termos de legado. Então, encontrar esse apoio numa perspectiva externa neutra pode ajudar a profissionalizar a empresa, incentivar as famílias a reconsiderar os seus papéis, funções, sejam como executivos, sejam na composição do conselho de administração. Então, ajuda em relação às responsabilidades. Muito bom. Eu acho que esses aspectos de definição de regras, eu acho que é muito importante que essas regras sejam definidas, né, Helena, antes do que elas sejam necessárias, né? Vocês começar a criar esses mecanismos de resolução de crise, de saída de sócios, durante um evento, durante uma crise na família, é muito mais complicado, né? Então, se você tem isso aí muito bem estabelecido, a família é educada nesses processos, essas regras muito bem definidas no acordo de acionista, protocolo de família, todos conhecedores e participantes da definição dessas regras, isso ajuda bastante, né? Exato, Mendonça. O que também a gente tem como resultado da pesquisa é que os valores familiares, isso nós sabemos que isso é muito intrínseco de uma empresa familiar, né? Os valores são muito importantes, mas apenas 50% das empresas têm isso por escrito. Então, apesar delas terem de forma muito clara o que seria esse conjunto de valores, poucas têm isso por escrito. Então, nós acreditamos fortemente no processo de governança, de profissionalizar a governança familiar, no sentido de ter uma governança interna, de forma estruturada, definida, com protocolos bem definidos. Isso ajuda a formular e estabelecer de forma muito clara e objetiva a todas as gerações, aos membros familiares, como também aos terceiros envolvidos dentro do processo empresarial, o senso de propósito das famílias. Então, a codificação de valores, ele ajuda muito no desempenho da empresa, seja na comunicação, como também no desempenho da própria dinâmica da família. Então, documentar os valores para manter sua licença de operação é extremamente relevante, no sentido também dessas empresas familiares reverem seus propósitos, usar toda a confiança que conquistaram para criar um impacto que não é só financeiro, mas o impacto não financeiro de forma também mensurável. E, Helena, como é que você vê a questão da educação no auxílio à empresa familiar a se preparar para a governança? O que nós vemos aqui, de fato, as gerações mais jovens, elas são fortemente motivadas por significado e propósito em relação à carreira. Então, às vezes, até nós falamos que essa nova geração, ela é mais imediatista, ela tem preocupações muito ligadas à ESG, à inovação, à tecnologia, mas também elas têm um forte sentimento de propósito. Então, nós conversamos muito com esses integrantes dessas novas gerações e, às vezes, eles vêm para preencher uma lacuna geracional. Então, é importante que os jovens eles tenham esse senso de propósito que tanto almejam
e que a empresa faça esse planejamento das próximas gerações de forma bastante estruturada. Não apenas quando ocorra o conflito ou as discussões relacionadas ao planejamento sucessório, mas que ela já tenha isso bem estabelecido, para que desde cedo essas novas gerações tenham conhecimento da empresa, do seu legado, dos seus propósitos, dos seus valores. E, de fato, elas são movidas por um significado e um propósito muito importante. Muito bom, Helena, muito obrigado. Muito importante você ter destacado essa questão dos valores, né? Os valores são a grande cola na empresa familiar, né? E são 3 aspectos que são super relevantes, que, de forma geral, acho que a gente cobriu aqui nesses 45 minutos que nós temos aqui de Web Seminar, que é a questão da coesão, quanto isso é importante na empresa familiar, coesão, comunicação, estratégia, né? E a questão de sucessão. Então, vamos agora começar aqui a responder as perguntas. E, Helena, a primeira pergunta eu vou pedir a você para responder. É uma pergunta que vem do setor de agronegócio, e a pergunta é: como vocês lidam com a faixa etária dos 80 e ficou viúvo? Eu estou imaginando aqui que essa pergunta é como é que você motiva a esse acionista, possivelmente controlador, a iniciar um processo de sucessão estruturado, né? Tanto no patrimônio como na empresa. Eu acho que aqui o que é importante que essa pessoa que eventualmente se sente preparada, às vezes não se sente preparada, porque ela construiu um legado, 80 anos, imagino que foi fortemente participativo na gestão dos negócios. Então, é importante um processo de convencimento e conforto para que seja instalado realmente um processo formal de sucessão. E aí um trabalho muito forte com as próximas gerações. Mas no papel de gestor, acionista gestor, é muito importante aqui que essa pessoa saindo do processo executivo, ele de fato encontre algo a fazer. Porque é muito triste o desapego emocional de deixar um negócio. Então, acho que encontrar um papel futuro para esse acionista se desvincular do seu papel executivo e dar oportunidade para as novas gerações, que se espera que já estejam preparadas e trabalhando para ocupar essa função. É um papel extremamente importante. Mas aí eu reforço, encontrar um propósito de função para que haja a saída da função executiva sem muita dor, sem muito sofrimento, porque isso naturalmente ocorre, de deixar esse cargo executivo, mas que tenha um papel importante no conselho ou fazer uma outra atividade que, a esse momento da vida, que dê algum prazer para executá-la. Então, acho que é um convencimento importante e fazer o processo de forma confortável, para que o processo de sucessão ocorra de forma muito natural e sem conflitos. Muito bom. A gente sabe que nesses processos são super complicados, né? Porque permeia emoção, permeia questões de poder e segurança financeira, né? E tudo isso tem que ser muito bem estruturado e elaborado num processo de sucessão, né? Obrigado, Helena. Obrigada. Maurício, eu acho que a próxima pergunta é para você. Aqui, ó. Como preparar uma estratégia de sustentabilidade? Quais os itens que devem ser considerados? Você cobriu um pouquinho disso, mas talvez você possa repassar aí resumidamente. É verdade, Mendonça. Eu acabei comentando um pouco. Eu acho que o que eu comentei num primeiro momento é de fato uma discussão ampla do propósito, modelo de negócio, estratégia, enfim, para definir de fato para onde a empresa quer ir nessa temática de sustentabilidade. E depois desse ponto, acho que o fundamental é ter uma discussão ampla com as partes interessadas naquilo que a gente
chama de discussão de uma matriz de materialidade, né? Já que ele pergunta quais itens devem ser considerados. E aí, obviamente, para cada empresa, esse processo vai definir itens específicos, né, para cada um desses pilares, ou seja, dando exemplo aqui para a PwC, né, como uma empresa de prestação de serviços, para a gente um aspecto fundamental são os temas de diversidade e inclusão, que entendemos que é algo central no nosso negócio. Ao mesmo tempo, nós não deixamos de lado temas ambientais, como, por exemplo, divulgamos recentemente o nosso compromisso com net zero, né, de emissões de gases do efeito estufa. Então, acho que esse processo é importante que seja um processo que você permeie, que você tenha um pensamento integrado, e por meio desse processo você consegue, de fato, identificar em cada um desses pilares quais são os temas mais importantes. Por exemplo, o próprio World Economic Forum, em conjunto com as Big Four, lançaram um documento interessante no final do ano passado, que determina para cada um dos principais pilares de ESG quais são os temas, quais são os itens principais que deveriam ser considerados, e cada empresa pode, com base nisso, né, obviamente a gente não gosta de dar muito abordagem de checklist ou de receita de bolo, mas não deixa de ser um indicativo de que a empresa pode acessar esse documento e procurar dentro daqueles itens quais são os mais relevantes. Então, acho que é um processo que, de fato, parte por uma abordagem estruturada e organizada, na qual você consegue definir quais são os itens que são mais aplicáveis para cada uma das empresas. Muito bom. Obrigado. Marcelo, eu acho que essa aqui vai para você. Ó. Como cuidar da transição entre o atual e o novo, ou explorar o motor digital numa empresa tradicional, no momento de orçamentos enxutos e empresas machucadas? Como investir de modo combinado no atual e no novo modelo de negócios? Não, muito bom, obrigado, Mendonça. Eu acabei respondendo também por texto, mas deixa eu colocar aqui dois pontos principais, tá? Primeiro é o seguinte, o legado, a gente muitas vezes trata o legado como se fosse uma coisa a ser resolvida, né? Como se fosse um problema a ser resolvido, e não é. O legado tecnológico que uma empresa tem um valor muito grande, tem um valor intrínseco muito grande, deve ser mantido. Hoje em dia nós temos tecnologias que são capazes de fazer o que a gente chama de desacoplamento. Por quê? Porque o sistema de contabilidade, o sistema de faturamento, o sistema de clientes, normalmente eles fazem muito bem aquilo que é o básico que ele precisa fazer. Então a gente não precisa mexer naquilo. O que a gente precisa é preparar, por exemplo, os canais de venda, os canais de distribuição, os modelos de precificação. Isso pode ser feito à parte do legado. Então, ou seja, dá para se manter o legado e conseguir fazer transformação na periferia. Via de regra, tá, gente? Existem estruturas de tecnologia que estão defasadas o suficiente, que realmente precisam de algum trabalho adicional. Mas, via de regra, não. Via de regra, esse negócio pode ser mantido. Agora, para se trabalhar na manutenção do legado e no novo ao mesmo tempo, a gente não precisa necessariamente gastar mais dinheiro. A gente tem um orçamento, nós estamos em um momento de restrição orçamentária, muita dificuldade nos nossos negócios, nós temos que ser racionais. Né? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, tem muita ineficiência no tratamento dos legados, no tratamento das tecnologias, nos processos que nós temos. Então, o que normalmente nós recomendamos é o seguinte, enderecem essas ineficiências, liberem dinheiro que está preso nessas ineficiências e com esse dinheiro liberado vocês investam no futuro. E aí, quando eu falo de ineficiência, quais são elas? Hoje em dia existem muitas possibilidades de automação de processos, por exemplo. Coisas que a gente gasta muita gente, muito tempo, muito esforço para executar e que pode ser facilmente automatizado através de ferramentas hoje disponíveis no mercado. Tá? A gente também, muitas vezes, tem sistemas que são caros de ser mantidos. Muito caros, porque são muito antigos, a arquitetura muito defasada, então eles são muito custosos. E muitas vezes a gente tem que se perguntar, será que vale a pena mexer nesse sistema? Ou, eventualmente, o que eu tiver que fazer novo, eu faço em alguma coisa à parte. Né? Aí eu gasto menos dinheiro para fazer. Então, decisões desse tipo ajudam a liberar funding, ajudam a liberar o orçamento que hoje é usado para manter o antigo, e com esse dinheiro a gente pode... Dinheiro e recursos, tá? Que não é só dinheiro aqui, estamos falando também de recursos especializados. A gente pode liberar para endereçar o novo. Então, tipicamente, é isso que a gente busca fazer em qualquer empresa, tá? Para conseguir trabalhar de forma paralela ambos os desafios.
Obrigado, Marcelo. Maurício, quais os desafios que as empresas familiares encontram para adotar boas práticas de ESG? Acho que são muitos desafios, né? Mas eu vou pontuar aqui 2 ou 3 coisas. E aí, até já aproveitando que eu vi que chegou uma pergunta aqui do Márcio, e aí ele fala bem isso, né? Ele fala assim, puxa vida, o meu dia a dia engole as pessoas, né? E como é que eu consigo, além de tudo, cuidar de ESG? Então, eu acho que um dos desafios é esse, Mendonça, como a própria pesquisa diz, né? Se isso não está no topo das agendas e da prioridade, muitas vezes é difícil você ter recursos, né, para fazer essa agenda acontecer. E aí o que eu costumo dizer, quantas empresas não perceberem que isso de fato é algo que gera valor, realmente as empresas vão colocar recursos em outras coisas. Aí eu posso usar alguns dados da nossa própria pesquisa para mostrar isso, né? Então, 55% dizem que a prioridade é expandir para novos mercados e clientes. É o item que é a prioridade máxima aí das empresas que responderam, enquanto que os temas de ESG estão lá com 16%, 15%. E aí o que eu digo é o seguinte, olha, não tem nada melhor do que uma boa estratégia de ESG para você conseguir expandir para novos mercados, novos clientes, novos segmentos, porque muitas vezes a gente só vê pelo aspecto de risco e compliance e não percebe que ESG, na verdade, nós estamos falando de fato de prioridade, né? Então, acho que um desafio principal é esse, ou seja, você conseguir demonstrar internamente que isso é um tema que, além de, vamos dizer assim, de proteger e mitigar determinados riscos, vai poder impulsionar a empresa, trazer novos mercados. Hoje em dia também é muito importante conseguir trazer pessoal qualificado, engajado nessa temática, então acho que esse é um tema importante. E outro tema importante que até cheguei a tangenciar na minha primeira fala, mas eu vou fazer questão de comentar novamente, é o tema de por onde começar, né? Então, muitas vezes as empresas se sentem, até mesmo pela complexidade dessa temática, por uma sopa de letrinhas que se criou, por uma expectativa toda de mercado, e como eu falei, por mega projetos que algumas empresas fazem, as empresas ficam numa situação de não saber nem como navegar por todas essas coisas e fazer algo que seja que tenha um mínimo de impacto, né? Então, acho que para esse desafio específico, eu sempre falo, é importante começar por algum lugar, né? A partir do momento que você começa, a empresa pode fazer um inventário daquilo que já faz, certamente já faz boas coisas nesses diferentes pilares, buscar integrar isso, passar a fazer as coisas novas, enfim, medir o progresso, todas essas situações acabam permitindo que a empresa comece a colocar isso como uma prioridade maior, e aí, como o Márcio colocou aí, com uma certa forma, conseguir achar espaço e conseguir achar recursos, né, para que as empresas consigam fazer essa agenda acontecer. E não esquecendo, que a gente entende perfeitamente, fazendo até um comentário dentro da fala do Francisco, as empresas já têm desafios super importantes, né? Muitas empresas estão tentando até mesmo sobreviver nessa pandemia. Então, aí você colocar, de fato, outras temáticas, outras prioridades, acaba sendo difícil num momento como esse, mas acho que é importante, né, que a empresa, pelo menos, perceba a importância disso e, dentro das possibilidades, dos recursos de cada um, comece aí a adotar algumas boas práticas nessa temática de ESG. Obrigado, Maurício. Bom, agora temos uma pergunta sobre questões de governança familiar. Eu vou tentar responder essa pergunta. E, Helena, eu peço que depois você complemente com seus insights, tá? A pergunta é: como preparar os fundadores da empresa para deixarem as decisões? E, principalmente, como prepará-los para ser bons conselheiros? Acompanhar o negócio e investimentos não é a base de que eles sempre fizeram, visto que é a capacidade de execução que os levaram ao sucesso, né? Esse é um tema crítico, né? Porque fundador, normalmente a gente vê esses fundadores iniciam essa empresa com muita dificuldade, com muito trabalho duro, possivelmente em condições completamente desfavoráveis. E essas pessoas, pela sua perseverança, pela sua visão de negócios, eles são bem-sucedidos e formam
empresas grandes, muitas vezes impérios, né? E ao fazer isso, eles fazem isso de forma solitária. O fundador normalmente não tem uma pessoa que ele possa se apoiar, né? Às vezes você tem um cofundador com você, né? Mas é uma característica do fundador não estar acostumado a tomar decisões colegiadas. Ele toma as decisões de forma solitária, né? E ele tem todo o histórico de sucesso dele, que dão a segurança para ele de seguir dessa forma, né? Então, essa questão de você ter bons conselheiros é uma questão de você trabalhar para que, primeiro, trazer gente boa e que complemente o conhecimento desse fundador, né? Possivelmente, eles são profundos conhecedores dos seus próprios negócios, né? E sabem lidar com tudo que tem aí de desafio, né? Mas eu acho que a questão aqui fundamental é uma questão de educação. Não é um ponto que a gente consegue forçar um fundador a deixar o poder, principalmente ainda se ele tiver bem de saúde e com muita força de trabalho, né? Eu acho que isso tem que ser feito através do convencimento. A segunda geração tem um papel importantíssimo nisso. Trazer bons advisors para ajudá-lo a entender que ele tem que fazer essa sucessão, isso é inevitável, e isso tem que ser um processo que o fundador tenha conforto, né? Conforto do ponto de vista de segurança, conforto do ponto de vista que ele ainda vai ter um papel decisivo na organização ou em qualquer outra coisa que motive ele, conforto com relação à questão de segurança financeira e de que ele ainda vai ter uma voz dentro da família, né? Helena, não sei se você gostaria de complementar com alguma coisa. Eu acho que é bem isso, Mendonça. O que eu acredito ser importante também é, de fato, esse fundador ter um propósito pós-saída, né? Então, assim, o que eu vejo em alguns processos como esse é o fundador se dedicar até constituir uma nova empresa, de forma mais, obviamente, mais simples, numa estrutura mais simples, investir no novo negócio ou no novo negócio social. Então, eu acho que quando ele tem um propósito, simplesmente não deixa de atuar para ele não se sentir, eu acho que não gosto nem de usar muito essa palavra, mas sem utilidade, sem função. Então, ele precisa assumir seu papel a nível de conselho e estar preparado, e provavelmente ninguém melhor do que ele estaria preparado, até pelo conhecimento acumulado e gestão, mas, assim, se deixar sair com um propósito de vida, de continuidade em outros projetos, pessoais ou não. Acho que é isso. Bom, obrigado, Helena. Gente, já chegamos aqui no horário, passou rápido, são 11 horas. Temos aqui uma série de perguntas que a gente se compromete a responder depois para vocês. E vocês fiquem com os nossos contatos. Qualquer coisa que vocês queiram aprofundar uma discussão, vai ser um prazer estar discutindo com vocês. Então, muito obrigado pela participação de todos. Não deixam de baixar a pesquisa e ler, porque ela está bastante interessante. Muito obrigado. Até logo.